E relator do projeto de lei antifacção, Guilherme Derrite, deve fazer novas alterações no texto, pelo menos até a próxima segunda-feira. A repórter Vitória Bel com as informações e já tem inclusive um spoiler sobre essas mudanças. Tudo bem, Vitória? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, o relator pretende aí já ouvir mais sugestões de alterações para o seu texto, pelo menos até a noite de segunda-feira, quando ele deve, então, apresentar um parecer definitivo, mas também esse definitivo que pode ser alterado ao longo da tramitação do projeto no plenário, que deve ocorrer na terça-feira essa discussão e votação da proposta, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Nesse projeto de lei, o Guilherme Derrite conseguiu fazer algumas concessões para o governo, em parte atendeu alguns pedidos do governo, como a gente demonstrou ontem. O relator alterou, por exemplo, uma parte em que dizia que os fundos, os bens e ativos das organizações criminosas que são apreendidos e costumam ser direcionados para fundos, vão ser divididos entre fundos da Polícia Federal e fundos da Polícia Civil. No primeiro texto dele, ele estava prevendo que esses bens seriam direcionados apenas para fundos da Polícia Civil. Então, ele já abriu uma concessão, porque o governo estava criticando o fato de que esses recursos não estavam sendo direcionados para a Polícia Federal, que poderia descapitalizar investigações. No entanto, o governo ainda reclama, dizendo que o direcionamento, por enquanto, no texto dele, está indo para o fundo errado. Então, diz que ainda precisa ser direcionado para um outro tipo de fundo. Num outro trecho, o Guilherme Derrite também atendeu o governo ao tentar caracterizar o que é facção criminosa. Ele descreve ali que a facção criminosa pode ser uma organização criminosa ultraviolenta. Mas, mesmo assim, o Palácio do Planalto considera que esse termo ultraviolenta precisa ser melhor designado, assim como o tipo penal de quem integrar a facção criminosa também precisa ser melhor detalhado, ser ali de fato estar presente no Código Penal o fato de integrar uma facção criminosa ser crime que seja passível de uma punição de anos de prisão. A gente conversou com um dos aliados do Guilherme Derrite, do relator Guilherme Derrite, que é líder em exercício do Partido Republicanos, o deputado Aloysio Mendes do Maranhão, e ele falou justamente que Derrite está sim aberto a um diálogo, inclusive com o governo, para que ele possa conversar amanhã, ao longo do final de semana e também na sexta-feira e também na segunda-feira, para tentar fechar um texto que seja de acordo com o que o governo quer e também com o que a oposição pede. Vamos ouvir um trecho. E essa quarta versão que foi apresentada hoje é um texto muito melhor, é um texto que eu acho que contempla todos os segmentos que estão operando na segurança pública, e o governo não pode continuar nessa narrativa que o projeto está ruim. O projeto que veio do governo tem pontos positivos, mas ele foi melhorado. E essa paternidade do projeto não é do governo, é do Congresso Nacional, não é do deputado Derrite, é de todo o Congresso Nacional que vai votar o projeto. O projeto é bom, ele pode inclusive ser ainda melhorado, o Derrite está à disposição. Nós vamos votar na terça-feira, de acordo com o presidente Hugo Mota, será pauta única o dia todo para debater o projeto, e o deputado Derrite me disse que inclusive está à disposição hoje, amanhã, segunda-feira, até o dia da votação, para qualquer sugestão que vá aprimorar ainda mais o projeto. E o Palácio do Planalto também critica o fato de que essa nova lei que Derrite quer criar a partir do projeto proposto poderia acabar levando a legislação brasileira a ter duas leis diferentes tratando do mesmo assunto, que são organizações criminosas. Vamos lembrar que o projeto original do governo previa alteração na lei de organizações criminosas lá de 2013, que já existe, portanto, ali não fazendo com que exista apenas uma legislação sobre esse assunto. O Palácio do Planalto avalia que essa sobreposição de leis poderia gerar um problema. Eu também conversei com aliados do presidente Lula, integrantes ali do quarto andar, que a gente chama do Palácio do Planalto, que é onde fica a Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais. Eles afirmam que designar um tipo penal específico apenas para quem participa de organização criminosa, tornar crime passível de prisão apenas o fato de alguém integrar a organização criminosa, seria de suma importância justamente para inibir que novas pessoas
pessoas queiram estar nessas organizações, que tenham, entre aspas, orgulho de pertencer a essas facções criminosas. Mais cedo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou no Palácio do Planalto justamente sobre a importância de tipificar esse crime. Vamos ouvir. Ainda nos preocupam alguns pontos, como eu tinha colocado aqui, a questão da definição do tipo penal, que também houve mudança, mas ainda não abordou a questão da facção, e a gente acha importante que isso seja determinado de forma clara. A questão ainda da Polícia Federal, ele estabeleceu a pauta para terça-feira. Nós temos um acúmulo grande de discussão dessa matéria. O governo se dedicou por 6 meses para elaborar esse projeto. Esse projeto não nasceu em 2 dias, foi um projeto discutido com especialistas, com a universidade, com autoridades da área de segurança dos estados. Enfim, foi um projeto bastante robusto e bastante estudado. Então, nós estamos preparados para isso. Se o presidente o colocar... está na pauta, né, realmente votar, nós temos condições de fazer esse debate. Pois é, e o Palácio do Planalto, como a ministra Gleisi Hoffmann disse, considera que o texto do governo ainda é a melhor versão, que foi feito depois de meses de discussões. E o Planalto avalia que essas versões diferentes apresentadas por Derrite nos últimos dias acabou desmoralizando o relator e que deve ficar mais fácil para o governo conseguir impor novamente pelo menos parte do texto original que ele tinha proposto. Então esse é o objetivo do governo, tentar cavar até a noite de segunda-feira ou até o início do dia de terça-feira, fazer com que o relator coloque mais trechos do projeto original do governo nessa proposta. Para a gente finalizar, a ministra Gleisi Hoffmann se reuniu mais cedo também com outros ministros da esplanada dos ministérios e com o presidente Lula. E o presidente Lula destacou a importância deles investirem não apenas nesse projeto de lei antifacção, mas naquela PEC da segurança, proposta de emenda constitucional que prevê, por exemplo, a unificação de sistemas de polícias por todo o país. Essa PEC da segurança que deve ter o relatório apresentado no dia 4 de dezembro. E o presidente da comissão especial que analisa essa PEC, o Aloysio Mendes, que falou com a gente aí nessa reportagem, disse que a votação na comissão especial deve acontecer no dia 13 de dezembro. Tiago. Bom, Vitória, e você falou bem que é a 4ª mudança ou o 4º relatório de alteração dessa proposta do governo inicialmente, mas agora as mudanças feitas pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, o relator Guilherme Derrite, mas não sabemos se é a última versão. A gente fica de olho e você também com os bastidores. Até daqui a pouco eu vou chamar os nossos comentaristas. Cristiano Vilela, são 2 lados. Primeiro, tem toda essa leitura política de que isso teria enfraquecido o deputado Guilherme Derrite, mas a grande questão é, tecnicamente, o que esse projeto, afinal, se passar pelo Congresso, vai fazer com que as penas aumentem? Será que isso inibe ou não inibe a criminalidade? É uma discussão a partir da aprovação que a gente vai ter que fazer todos os dias. Vilela. Pois é, Tiago, é algo que soma, é evidente, havendo o endurecimento das penas, havendo regras mais rígidas que possam auxiliar no combate ao crime organizado, na restrição dos direitos dos criminosos e na possibilidade de penas mais severas, isso vem para somar, não há dúvida. Agora, não basta isso, não dá para a gente achar, para a gente querer acreditar que esse projeto vai resolver todos os problemas do país. O país enfrenta uma grave situação onde as forças policiais, as forças de segurança, têm grandes problemas em dialogar entre si. Enquanto as forças de segurança não mantiverem uma atuação conjunta, uníssona, somando esforços, nós vamos ter o crime organizado nadando de braçada. Além disso, é importante que haja uma efetivação no cumprimento das penas. Independente se o cidadão vai cumprir 5, 10 ou 15 anos de prisão, é importante que ele permaneça preso, que ele não saia nas saidinhas, que ele não saia na audiência de custódia, que ele não saia nisso e naquilo, porque é esse tipo de situação que faz com que o sistema judicial, de uma forma geral, o sistema punitivo, caia em descrédito e a sociedade insegura fique ansiosa por uma legislação mais rígida de combate ao crime. Acácio, o Congresso sempre foi criticado, né, para mudar
ou muitas vezes não mudava a legislação, ou até hoje se fala que as penas deveriam ser muito mais rígidas para inibir a criminalidade no país. Agora, o Congresso está fazendo o papel que lhe cabe. Agora, se isso vai, na outra ponta, dar algum resultado, só o tempo vai dizer. Exatamente. Um projeto desta dimensão e que tenha como principal finalidade corrigir aquele que é o principal problema da sociedade hoje, ele precisa ser muito bem discutido, ele precisa ser muito bem analisado, e acho que é isso que o Congresso Nacional faz nesse momento. Porém, como você bem disse, a partir do momento que esta legislação for aprovada, há necessidade que aqueles responsáveis pela sua aplicação prática também sejam melhor estruturados para que os resultados esperados sejam alcançados. E é óbvio, por melhor que seja essa legislação, alcançar estes resultados demandará tempo e demandará paciência. Não é automático, a partir da aprovação do projeto, que esses resultados surjam. Até porque a legislação penal tem uma dinâmica diferente em termos de aplicabilidade. Ela, em tese, não é aplicada imediatamente, ela só alcança fatos que sejam cometidos depois da sua vigência. Então, há uma série de fatos aí que determinam a sua efetividade. Mas, repito, o primeiro passo, que é a aprovação da lei, precisa ser dado o quanto antes, mas, obviamente, com toda a inteligência e cautela que o tema exige. Ô Vilela, é possível falar em vitória do governo, derrota do relator numa situação como essa? Eu vejo que não, Thiago. Eu vejo que os dois lados da polarização da política que nós temos hoje são dois lados que necessariamente têm que ceder. O lado governista, claro, tenta colocar louros ali, fazer com que o governo Lula seja prestigiado, especialmente nesse tema, que é um tema difícil para o presidente Lula, para a aceitação popular do presidente Lula, mas, de fato, há a visão da sociedade que, nesse tema, os segmentos mais conservadores acabam tendo uma posição mais rígida. E o deputado Derrite sobressaiu bastante ao longo desses dias, à medida em que se mostrou como um defensor de penas mais rígidas. Por outro lado, também, não dá para os louros ficarem só na linha do que almejava o segmento de oposição, porque, de fato, o governo tem força, tem poder, tem prestígio dentro do parlamento de uma forma que não seria capaz de promover essas alterações. Então, eu vejo que o resultado final, ele é um resultado dentro do que é possível, dentro do consenso possível, e ele é positivo. Agora, não pode ficar nisso, tem que ter uma atuação conjunta das forças policiais. Se é possível acreditar, não é ser muito pessimista em relação a isso, se essa nova legislação estiver na praça. A Vitória falou que um dos pontos é fazer com que pessoas não entrem no crime organizado. A gente sabe que a situação é muito mais complexa do que isso, não é tão simplista assim, não é?